Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do CEDIM, que integra a parte acadêmica do Programa de Residência Jurídica da Procuradoria-Geral do município de Porto Alegre e é também uma apresentação aberta a todos, aberta ao público. Hoje nós recebemos aqui o Dr. Leandro Pamplona, que é doutor em Direito pela PUC, Universidade do Rio Grande do Sul, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, professor universitário, fundador e sócio do escritório Bonetti Kruggen Pamplona Advogados. O tema que vai ser abordado hoje são as loterias municipais, o aspecto constitucional das loterias municipais, e frente a isso, nós temos aí uma matéria um tanto controversa, eu diria, que me fez também despertar o interesse, né, e nos últimos dias ter buscado aí saber um pouco mais sobre o assunto. Então, acho que a todos aí uma boa palestra, né, que façamos um bom proveito. Se tiverem questões, podem ir colocando no chat, tá? A gente está aqui cuidando, e as questões, à medida que forem surgindo, se tiver bem no ponto de fala do doutor, a gente passa as questões no momento, senão ao final também a gente vai passar todas as questões que forem formuladas ali e colocadas no chat. Uma boa palestra aí a todos, a palavra está com o doutor Leandro. Bom, então, em primeiro lugar, agradeço o convite que me foi feito diretamente pela minha querida colega e professora também, procuradora, professora Daniela Cravo, que, em verdade, foi quem entendeu a necessidade de falar sobre esse tema, sabia que eu estava estudando um pouco sobre e tenho me envolvido bastante com esse tema por questões também profissionais. E ela disse, olha, quem sabe tu fala um pouco lá para os meus colegas procuradores do município sobre o tema, porque, em verdade, é um tema hoje bastante controverso, como foi dito pela Simone, mas, mais do que nunca, é um tema que desperta uma grande curiosidade, especialmente em relação aos municípios, porque pode ser uma forma a mais de arrecadação. E quando aqui a gente está falando em arrecadação, na verdade, eu estou falando de uma maneira lato sensu, inclusive. Por quê? Porque um serviço de loteria, ele não fica limitado apenas aos tributos que ele vai gerar diretamente para o município, através do ISS, mas também toda toda a cadeia de empregos que podem ser geradas, todas as empresas que podem ser atraídas para o município, enfim, nós temos aí um universo muito grande que vai envolver essa indústria, que assim como qualquer outra indústria, ela é séria, né, precisa ser adequadamente fiscalizada, mas posso garantir para vocês que tem um grau de transparência extremamente importante, tal como funciona com os bancos. Então, são medidas e portarias que restringem ao máximo a possibilidade de lavagem de dinheiro, de manipulação de resultado. Então, em tudo isso, o poder público está de olho bastante aberto. Então, por isso que eu digo a todos aqui, a questão da loteria, e aí a gente está falando de uma forma ainda mais ampla, a loteria em si nunca teve nenhum tipo de, digamos, de uma pecha negativa, assim como a gente tem visto hoje em relação às apostas de cota fixa, em relação aos sites de apostas que inundam os noticiários e também a televisão de uma forma geral, rádio com publicidades. E, infelizmente, essa indústria passou a ser, eu poderia dizer, eu costumo dizer para alguns amigos, a geni de todos os problemas da nação. Então, até a Virgínia Fonseca disse que teve a separação determinada após aquela CPI, então também foi por culpa das bets. Então, podemos dizer que tudo que acontece de ruim no país decorre das bets. Eu gosto sempre de trazer uma questão introdutória aqui, especialmente falando para colegas do Rio Grande do Sul, que nós temos um grande prazer em ir até Punta del Este e jogar no cassino de Punta del Este. Isso é bonito, isso é
algo prazeroso às pessoas, mas algumas dessas mesmas pessoas que têm esse hábito são contrárias ao jogo no Brasil. E eu já participei, pessoal, das comissões do deputado estadual Marcos Vinícius, do PP, na Assembleia Legislativa e também aqui na Câmara dos Vereadores de Porto Alegre, de duas comissões que trabalhavam e tentavam elucidar questões envolvendo tanto as loterias estaduais quanto as municipais, obviamente os seus prós e seus contras, e em ambas se chegou à conclusão de que o jogo é uma realidade e contra ele não adianta lutar. Então, em verdade, o que nós podemos fazer é restringir acesso, por exemplo, aos incapazes, dosar a questão daquelas pessoas que têm uma sensibilidade, uma possibilidade de adição e tentar, da melhor maneira, regulamentar isso e trazer, obviamente, os benefícios que essa indústria, assim como qualquer outra, pode trazer para o município. Então, aqui, na verdade, eu não vou abordar uma apresentação com fins de se eu sou a favor ou contra, mas sim da realidade que atualmente a gente já possui, que nada mais é do que o jogo tá no celular de cada um de vocês. Então, para ter acesso a ele, basta acessar o celular. Hoje, quem tem filhos aí na casa dos 12, 13 anos, os filhos de vocês já jogam. E eu posso dizer para vocês, não necessariamente são esses jogos de futebol, apostas de cota fixa, como eu vou falar hoje. Mas são jogos que antigamente, na minha época, e aí eu estou remontando a 30, 40 anos atrás, eram jogos lúdicos que a gente jogava no videogame. Hoje, esses jogos de videogame, eles demandam um envolvimento maior e demandam também um fator, muitas vezes, monetário, que na minha época não existia. Na minha época, o máximo que a gente fazia era alugar uma determinada fita no final de semana, ficar com aquela fita durante o final de semana e devolver na segunda-feira. Ou alugava algumas horas no fliperama e depois disso o jogo era finalizado. Hoje, então, nós temos esse fator que é a internet, que é o fato de estarmos conectados quase que dioturnamente, que nos leva a essa adesão talvez maior, obviamente, em relação àquelas pessoas que têm essa possibilidade. Mas, volto a destacar aqui para vocês, o meu foco aqui é loteria municipal, tá? Então, eu preparei uma apresentação aqui breve, que eu vou colocar aqui para vocês, sobre a questão, deixa eu ver se vai aparecer a tela inteira aqui, não, isso aqui é a minha tela. Vou botar aqui da loteria municipal. Então, deixa eu só trazer ela para o modo de exibição. Vamos ver se agora... Acredito que agora está funcionando, né? Eu só confesso que com a minha apresentação aqui acabo não enxergando vocês, então vou pedir um pouco do auxílio aí da Simone, se porventura tivermos alguma pergunta, alguma indagação, fiquem tranquilos aí, podem me fazer a pergunta sem maiores problemas, tá bem? Certo, estou de olho aqui no chat. Perfeito. Então, com uma belíssima foto da nossa cidade de Porto Alegre, eu inicio aqui essa apresentação que, como eu disse para vocês, não vai ter por foco também gerar, talvez, aí uma adesão de vocês à nossa loteria municipal. Eu trago algumas luzes, por assim dizer, o que está sendo discutido atualmente, para que vocês possam verificar a viabilidade dessa modalidade nos municípios, certo? Então, é obviamente que, como já destacado desde o princípio, a matéria não é uma matéria ainda pacificada, mas eu acredito que em um dado momento nós teremos essa pacificação e acredito fortemente que vai ser
favorável aos municípios, claro que talvez delimitados alguns pontos, tá? Bom, então aqui análise da viabilidade e fundamentação jurídica para a criação de uma loteria municipal. A implementação de uma loteria própria representa uma fonte de receita inovadora e sustentável, capaz de impulsionar projetos sociais, investimentos em infraestrutura, serviços públicos essenciais, beneficiando diretamente a população porto-alegrense. Esta apresentação detalhará os aspectos legais, econômicos, operacionais que sustentam a criação e gestão de uma loteria sob a égide do município, explorando precedentes de sucesso e desmistificando alguns desafios, tá? Então, assim, obviamente que para a gente chegar no estágio em que nós estamos, em pensar a viabilidade de uma loteria municipal, muita coisa passou por debaixo dessa ponte anteriormente. E, obviamente, que a gente tem que falar da proibição dos jogos no século passado e da ausência que nós temos de uma cultura sobre os jogos de aí aproximadamente 75 anos. Então, é muito tempo no qual nós não tivemos a possibilidade de exploração de jogos, e aí eu falo de jogos de forma geral, eu falo de cassino, falo de outras modalidades, blackjack, etc. O próprio pôquer foi desconsiderado uma tipificação penal, lá uma contravenção, a partir ali de 2010, a gente pode dizer que foi considerado que não era um jogo de azar, e por esse motivo seria permitido, até num evento recente que eu tive junto com o professor Miguel Reale Júnior, eu fiquei sabendo que foi ele quem realizou o parecer, é uma decisão, se eu não me engano, do estado de Santa Catarina, sobre essa questão do pôquer. Então, nós temos aí esses 75 anos de delay em relação a muitos outros países que, mesmo que liberados em alguns estados, mesmo que liberados alguns jogos pontuais, já tem uma cultura ainda que mínima sobre o jogo. No Brasil, o que a gente tem? No Brasil, a gente tem jogos proibidos, tal como o jogo do bicho, mas que fazem parte já da cultura do Brasil, e basicamente loteria operada pela Caixa. Então, Mega Sena, essas outras, que sempre estiveram aí, nunca foram sinônimos de pessoas viciadas, tá? Me recordo que a gente teve um pouco dessa pecha na época dos bingos, que depois a gente vai trabalhar. Mas o fato é que, no âmbito do estado do Rio Grande do Sul, nós temos a Lotergs, que deixa de operar em 2004. Ela foi criada por Bento Gonçalves, eu até tenho o decreto dela aqui na minha apresentação, e ela foi extinta, pelo menos, né, a ideia era essa, e deixa de operar ali em 2004, quando nós temos alguns escândalos com algumas loterias estaduais. E uma delas, então, acabou afetando a nossa loteria do estado do Rio Grande do Sul, porque o operador estaria envolvido nessa situação. Bom, então, essa permissão para que os estados também explorem loterias também não é algo muito antigo. Ainda que nós tivéssemos alguns estados que operavam loterias, tal como Rio de Janeiro, tal como Minas Gerais, se eu não estou enganado, as loterias estaduais estavam restritas a alguns estados. E aí, houve uma provocação que redundou numa decisão em 2020 do STF, e aí, a partir dessa decisão, dessas decisões do STF, é que nós temos toda uma construção normativa e dogmática para a defesa dessas loterias, inclusive das municipais. Ela remonta aí 2020, tá? Então, é algo extremamente recente se nós estivermos lidando com uma questão de evolução legislativa. Então, aqui eu vou passar rapidamente, tá? Mas só para vocês terem uma ideia, em 1920,
nós tínhamos a abertura de cassinos, houve essa autorização da abertura de cassinos no Brasil, e aí, obviamente que já nessa época haviam discussões jurídicas, então esses cassinos eram fechados e reabertos por juízes, haviam criações de leis estaduais, e até que em 1924 os cassinos foram novamente proibidos. Em 1934 a 1946, eles novamente voltam a ser autorizados. E aí nós temos talvez o auge dos cassinos no Brasil. Esse que aqui aparece é o Quitandinha, que existe até hoje no Rio de Janeiro, depois ele foi transformado num hotel, mas ele foi criado com essa finalidade de abrigar um cassino. E realmente lá funcionou. Então, aqui nós temos aquela imagem que alguns filmes antigos nos trazem, ligados à existência de shows dentro dos cassinos, a possibilidade de apostas, jantares, etc. Então, houve uma movimentação cultural e econômica bastante elevada. Existe até a citação de que a Carmen Miranda, quando ela vai para os Estados Unidos, ela é descoberta em um desses ambientes. E aqui uma reportagem da BBC que vai informar que houve uma influência muito grande da nossa, então, primeira-dama para que os jogos fossem proibidos no Brasil. Então, nós temos aqui a foto da doutora Carmela Dutra, que, segundo estudos e fontes, teria fomentado e teria sido o incentivo para que os jogos fossem proibidos no Brasil a partir dessa época. Então, como eu disse anteriormente, a partir de 46 é que nós não temos mais a possibilidade de cassinos no Brasil. E aí nós temos já, então, esse gap de mais de 75 anos aí de diferença. Então, proibição dos jogos de azar, aqui ó, era como era dentro de um cassino no Rio de Janeiro, e aí ali embaixo diz em 1946 os jogos de azar foram proibidos no Brasil devido a preocupações com moralidade, ordem pública, etc. E aí, pessoal, nós temos um tempo em que basicamente as loterias, a Loteria Federal funciona, e em 1993 nós temos ali a legalização dos bingos, que voltam a ser proibidos em 2004. Então, acredito que os mais antigos aqui, colegas, talvez tenham tido uma experiência ainda que breve com a época em que houve o bingo. Confesso que aqui em Porto Alegre, por exemplo, havia um bingo super conhecido que foi realizado ali no Bourbon Country. Talvez alguns lembrem disso, que era um bingo que eu me lembro que eu era adolescente na época, e muitos amigos meus queriam ficar indo ali, porque lá o sujeito pagava uma entrada, e aí tinha direito a algumas cartelas, e eu me recordo que nisso havia rodízio de pizza, era comida liberada e bebida liberada, basicamente. Então, E o prêmio principal muitas vezes era um carro. Nossa, e o prêmio a PGM funcionou em cima de um bingo. A como a PGM PGM funciona em cima do bingo. em 94, ali naquele prédio da Paineira, embaixo, Sim, bingo. Não me olha lembro o aí. nome daquele bingo, mas trabalhamos em cima do bingo. E Então, muitas vezes buscávamos café no bingo. pois então, até a história do bingo, então, acaba se confundindo em um dado momento, aí vocês têm a parte da procuradoria junto. Então, vejam que mais do que um ambiente propício para se apostar e se ter algum tipo de diversão, e é assim que eu trabalho sempre essa questão das apostas, é ligado à diversão, é ligado ao entretenimento, nunca ligado a investimento ou a retorno financeiro, até era um local provavelmente muito propício para se realizar algum tipo de reunião, se tomar um café, se comer algum tipo de doce gostoso, enfim. E aí, então, como eu disse aqui, os bingos eles foram proibidos, então, em 2004, alguns, especialmente em São Paulo, conseguem funcionar até 2007, e aí aquelas brigas de liminares, etc., e
As loterias estaduais, então, federais, que foram permitidas ali por 70 e alguma coisa, elas permaneceram, mas, de novo, sem um retorno, talvez, como se pudesse esperar, porque elas ficaram sempre sendo administradas pela Caixa Econômica Federal. E aí sim, em 2018, a gente tem uma mudança nesse cenário, que é a mudança dos jogos eletrônicos. Ou seja, em 2018, no final ali do Temer, nós temos a necessidade, muito mais do que uma opção, naquele momento era uma necessidade se autorizar esses jogos que estavam entrando na vida dos brasileiros através dos seus celulares, através dos seus computadores, e precisava ter um mínimo de regramento. Então, em 2018, nós temos essa primeira lei que traz jogos eletrônicos de forma legalizada, com uma jabuticaba brasileira completamente, que era o seguinte: essas empresas que vocês hoje verificam que estão no Brasil explorando esses jogos, em 2018 elas podiam explorar, elas foram autorizadas a explorar, mas a sede delas não podia estar no Brasil. Então, olha só que loucura. Tributo zero, persecução em relação a consumidor penal zero também, mas era a situação propícia e perfeita para essas empresas, né? Imagina, eu posso explorar de fora, tendo uma licença de Curaçao, de outros locais, o dinheiro fica todo fora, o dinheiro dos brasileiros é remetido para fora, que não deixa nenhum tributo, nada, e o mínimo que se tinha eram empresas que daqui a pouco montaram pequenos escritórios para operar no Brasil. Então, durante todo esse tempo, desde 2018 até o final de 2023, que é quando a gente tem a lei que vem a regulamentar essa lei de 2018, olha o quanto de tempo se perdeu com possibilidade de outorga, de licenças e etc. Tá? Então, aqui eu vou passar rapidinho, tá? Para a gente ir para a informação mais importante. Aqui está o decreto de Bento Gonçalves, ó, no qual ele autoriza ali de 6 em 6 meses fazer extrair uma loteria de 20 contos de réis, deduzindo o prêmio de 20% que será aplicado para as despesas dos hospitais do Exército. E aí, boa parte desse dinheiro aqui, eu posso dizer para vocês, ia para a Santa Casa, que até hoje existe aqui em Porto Alegre, né? Então, em 2020 é que nós temos essa decisão do STF nas ADPFs 492 e 493, de que a União não deteria o monopólio da exploração, embora a competência privativa para legislar seja dela, e aqui é que nós começamos a abrir uma margem, tá? Uma margem na qual, nessas decisões, em um dado momento, os ministros tangenciam a questão dos municípios. E aí, por conta disso, é que, mesmo essa decisão sendo de 2020, mesmo ela sendo anterior à lei de 2023, que aí sim vai tirar os municípios, né, não prevê essa questão dos municípios, mas ela é bem importante, essas duas decisões são de suma importância, é um voto do Gilmar Mendes e um voto do, se eu não me engano, Dias Toffoli, para a defesa das loterias municipais e a possibilidade de exploração dessas loterias municipais. E a gente não tem como chegar na questão das loterias sem saber o que, de fato, quais são os jogos que estão autorizados, né? Então, eu botei aqui muito rapidamente a questão da Mega Sena, Loto Fácil, loterias de forma geral, turf, cota fixa. O que é a cota fixa? A cota fixa são aqueles jogos que a gente vai apostar no time do coração e nós já temos um multiplicador previamente fixado, por isso o nome cota fixa. Então, por isso que ali às vezes aparece, olha, tu vai ganhar 5 vezes o valor da tua aposta se tu apostar aqui na vitória da Alemanha. E tu vai ganhar uma vez o valor apostado, uma vez 0,7, uma vez 0,8, enfim, se tu apostar no Brasil. Então, são
apostas previamente fixadas. E o que ainda permanece proibido? Cassino, bingo, jogo do bicho, roleta, caça-níquel, rifa. Então, essas coisas, essas rifas aqui, obviamente que as rifas que não estão conforme essa daqui que eu botei, ó, do camarada vendendo uma pseudo-rifa, que muitas vezes lá no fim do dia vai virar uma pirâmide, né? Então, as rifas devem ser autorizadas aí pelo Ministério da Fazenda e seguir algumas exigências. Então, desde 41 ali nós temos a lei das contravenções penais, tá? E o fundamento dessas autorizações, então, vem na lei de 2018, que diz que eventos reais de temática esportiva ou eventos virtuais de jogos online estão liberados. Apostas de cota fixa, então, como eu disse, tem as chamadas odds. O que são essas odds? São esses valores previamente fixados, então, como eu já disse anteriormente. E aí nós temos aqui as leis 13.756 de 18 e depois aqui complementou ela 14.790 de 23, mais as portarias, né? No caso, a mais importante aqui é a 1.207 de julho de 2024, que define essas regras para esses jogos online, os chamados jogos de linha, os slots, caça-níqueis online, o tigrinho também está liberado desde que maneira online, jogos de colisão, os chamados crashes, aviator, foguete, jogos de cartas, blackjack, roletas online, dados, esportes, bolas e números. Então, esses jogos de maneira online, eles são autorizados desde que tenha um fator multiplicador previamente estipulado. Tá aqui, ó, uma visão geral de como funciona. Então, as odds estão aqui, ó, como eu disse para vocês, ó, 1,88, 3,30 no empate e 5,2 no Atlético Mineiro. Então, a mesma situação aqui, nós temos vários jogos, GPs do Brasil. Então, lembrando sempre que ligados à temática esportiva ou a algum tipo de jogo online mesmo. E em outro caminho, nós temos as loterias. Muito embora a lei trate tudo como loteria, tá? Ou seja, trate aposta de cota fixa como loteria, na verdade, tecnicamente, a gente tem que fazer essa distinção. A loteria está ligada a sorteio, enquanto que a outra situação, ou seja, as cotas fixas estão mais ligadas à ideia do prognóstico, né? Até nessa aula do professor Miguel Reale, há umas 3 semanas atrás, em Gramado, ele deixava bem claro que isso não pode ser considerado uma contravenção, porque em dada altura depende de um mínimo de conhecimento por parte do apostador. Então, segundo ele, é possível sim, não, o elemento sorte ele não é o elemento preponderante, haja vista que tem que ter um pouco de habilidade sim, o apostador, para saber se o time A, o time B, o empate, o que pode dar mais resultado. Então, na concepção dele, evidentemente que esse tipo de aposta não estaria dentro da ideia das contravenções penais, assim como algumas outras que ele também trouxe o exemplo. Mas o que eu quero deixar claro aqui nessa altura é a distinção entre a forma como a gente faz uma aposta de cota fixa, na qual eu já tenho previamente o fator multiplicador lá estabelecido, e das loterias. As loterias, elas dependem eminentemente de sorte. Essa sim. Então, poderíamos chamar ela de um jogo de azar. Por quê? Porque, em verdade, eu vou selecionar ali algumas dezenas, né? No caso da loteria, por exemplo, da Mega da Virada, que eu botei uma foto, enfim, que é uma das mais conhecidas do público. Vou fazer a seleção daquelas minhas dezenas e depois vou ter que contar, de fato, com a sorte, com a possibilidade de que os números que eu tenha previamente selecionado venham a ser sorteados e, por consequência, eu venha a ser o vencedor daquele certame. Tá? Então, enquanto que, num caso, eu posso fazer uma avaliação, ainda que
não venha a acontecer, e essa é a ideia da aleatoriedade, eu tenho o mínimo de ideia para saber se o time A ou B tem mais chance de vencer. Quando, num caso de loteria, puramente, uma modalidade extremamente e puramente lotérica, eu vou ter ali uma situação de sorte preponderante. Tá? Um outro exemplo que talvez apareça também na vida e seja do conhecimento de vocês são os chamados fantasy game, que é o Cartola, o Rei do Pitaco, exemplos aí que a gente pode trazer. Então, os fantasy game já não estão configurados como loteria, tá? Eles estão configurados de outra maneira. E aí nós temos, para regulamentá-los, o marco legal 14852 dos jogos eletrônicos, excluindo as apostas, tá? Então, o caso dos fantasy game, na qual eu escalo meu time, então, de novo, o fator habilidade está muito presente nessa questão. O participante, nesse caso, ele tem um papel preponderante na performance até mesmo da equipe que ele vai escalar, porque é ele que vai ter que escalar os melhores, tá? E o interessante aqui do caso do Fantasy é exatamente que o Fantasy vai espelhar o rendimento dos jogadores reais no jogo. Então, conforme maior o rendimento, vocês já devem ter visto aí, até mesmo nos programas esportivos que diz lá, olha, o fulano foi o maior pontuador do Cartola. Por quê? Porque daqui a pouco ele fez 2 gols, daqui a pouco se ele é goleiro, ele defendeu 2 pênaltis. Então, o maior pontuador significa que as pessoas que escalaram ele vão ganhar uma pontuação extremamente importante. Nós temos também título de capitalização, e aqui eu dei o exemplo da Telecena, né, o Trilegal, que também funcionam como sorteio, e aí tem uma legislação também específica, tá? E tem que ser oferecido por instituição financeira. Outra, a natureza desse tipo ela é diferente, porque o sujeito ele pode resgatar esse título um tempo depois, então funciona de maneira diferente. Aqui eu trouxe um quadro bem rápido sobre as distinções, tá? Entre a loteria, a aposta de cota fixa, fantasy game e título de capitalização. Então, dependência da sorte, um é total, parcial com habilidade total, regulamentação, as leis que cada uma tem, participação passiva, ativa, muito ativa, passiva, tipo de prêmio fixo acumulado, variável conforme as odds, baseado em desempenho dos atletas reais e sorteio com possibilidade de resgate financeiro. E aí os exemplos, Mega Sena, Loto Fácil, apostas esportivas, então, nessas casas de apostas que vocês já viram, Fantasy Game, Cartola, Rei do Pitaco, título de capitalização, Telecena, Trilegal, Viva Sorte. E aí sim, pessoal, então nós temos um marco legal, o que de fato regulamentou aquela lei de 2018, a Lei 13756, que foi a lei de 2023 depois, que vem a regulamentar ela, mas ela é que faz a introdução. Por isso que eu coloquei aqui que ela traz um avanço significativo e fala um pouco sobre a questão do pacto federativo, tá? Então, ela confirma a competência da União para legislar sobre o tema, mas crucialmente não lhe confere exclusividade na exploração desses serviços. Vejam que essa lei ainda ela é anterior à decisão do STF de 2020, né? E aí aqui, falando um pouquinho mais sobre essa decisão de 2020. Então, as ADPFs em questão são a 492 e a 493. Aqui, ó, o ministro Gilmar Mendes, na verdade é o Alexandre de Moraes, tá? Afirmaram o entendimento de que a União não pode proibir outros entes federativos de exercer atividade econômica ou serviços públicos autorizados pela Constituição. O ministro Gilmar Mendes, relator da ADPF 492, salientou que a exclusividade da União não pode ser inferida da Carta Magna, ou seja, da nossa Constituição, né? Já o ministro Alexandre de Moraes
considerou que impedir municípios de atuarem nesse campo viola o Pacto Federativo, conforme o artigo 19.3 da Constituição. E aí, aqui é que vem, talvez, a discussão que está se travando atualmente. Porque quando essa lei 14.790, lá do último dia de 2023, ela regulamenta a lei de 2018, que autoriza essas apostas online, a modalidade cota fixa e etc., ela traz esse capítulo aqui dizendo o seguinte: da exploração das loterias pelos estados e pelo Distrito Federal. Então, notem que a própria lei deixou de fora os municípios. E aí é que está a questão atual, então, da discussão. Se loteria municipal é inconstitucional ou não, tá? Eu já vou falar um pouco mais à frente, a gente já tem a ADI 1212, que está no STF. Mas, acima de tudo, pessoal, é inegável o interesse e a competência municipal para explorar esse tipo de serviço público. Então, conforme já dito anteriormente, lá no voto do ministro Alexandre de Moraes, sobre a questão da competência do município, o fato de que o município não poderia ficar de fora, nós temos, então, até mesmo uma necessidade de provocar essa discussão. Por quê? No artigo 30, então, nós temos que os municípios têm a competência para legislar sobre assuntos de interesse local, né? Então, a ideia geral aqui é que a União possa fazer a legislação, mas dentro dessa legislação, ou seja, do que é possível ou não explorar como serviço público, estados e municípios também possam participar. E aí, em relação à questão do municipal, a gente não tem mais a menor discussão, por isso, essa discussão vem para o setor municipal. Já temos loterias municipais funcionando? Sim, já temos loterias municipais em pleno funcionamento. Nós temos aqui o município de Poá, que é quase nosso xará, né? Poá, no interior de São Paulo, que é uma estação hidromineral. Ela tem vídeos lotéricos espalhados pelas cidades, ou seja, terminais lotéricos, lá os chamados VLTs, e ela está explorando esse serviço, salvo melhor engano, desde 2022, e aí eu posso dar aqui uma enormidade de municípios que já estabeleceram leis, decretos, com a finalidade de explorar esse serviço público nos municípios, tá? No caso da nossa loteria municipal, a gente já tem lei, inclusive como foi falado anteriormente, e, inclusive, o direcionamento da arrecadação da loteria, que é para mobilidade urbana, inclusão de idosos e pessoas com deficiência. O município de Bodó também tem a Lote Série Dó, que triplicou o valor recebido e destina receitas para serviços de utilidade pública, provando a eficácia do modelo. Se eu não me engano, eu não quero aqui cometer nenhum equívoco em números, tá? Mas é um município que tem 2.500 habitantes aproximadamente, e hoje, só da questão da loteria municipal, gera uma receita, se eu não estou enganado, de R$ 1,5 milhão, tá? Só para vocês terem uma ideia do quanto isso volta, em parte, para a sociedade, tá? Bom, questão, então, da ADI 1212, que é onde a maior parte dos municípios tranca. Quando eles, muitas vezes, nos procuram, eu trabalho prestando consultoria para alguns municípios, é aqui que há o nó górdio, ou seja, é aqui que vai trancar. Essa ADI, pessoal, em primeiro lugar, eu tenho que destacar que ela é uma dentre três. Tá? Existe essa ADI 1212 que questiona especificamente a constitucionalidade ou não da exploração por parte dos municípios. E existem outras três, inclusive dentro de uma delas existe um parecer do nosso professor aqui do Rio Grande do Sul, do programa da PUC,
professor Ingo Sarlet, defendendo a constitucionalidade dos jogos no Brasil, tá? Não é especificamente município, mas ele fala porque existe, ele tem esse parecer dentro de uma dessas ADIs, porque nós temos uma ADI especificamente que é somente contrária à lei de 2018 e à lei de 2023, certo? Bom, então aqui eu fiz algumas considerações, né, que a exclusão cria uma reserva de mercado que prejudica não apenas os municípios, mas também a União ao renunciar a receitas tributárias potenciais. A participação municipal garante maior capacidade de monitoramento fiscal e regionalização do serviço, aliado ao princípio da livre concorrência. Então, por exemplo, caso das enchentes, imagina fazer uma raspadinha aqui para ajudar as pessoas das enchentes. Isso teve no Rio de Janeiro, quando houve aquele problema na região serrana, se eu não me engano, 2010, 2011. Então, houve um valor extremamente substancial a raspadinha e em 2 dias se esgotou. As pessoas compraram porque tinham interesse em ajudar. Então, produtos desse tipo podem, sem dúvida nenhuma, funcionar aqui em Porto Alegre. Aqui alguns números que eu trouxe, né? A concorrência promovida pelas loterias municipais resulta em menor custo de outorga, em média 1% do cobrado pela União, o que reduz a concentração de mercados e incentivos à ilegalidade. Esse ambiente fair play beneficia tanto os operadores quanto os consumidores. Um exemplo aqui, a Lote Seridó, por exemplo, em apenas 2 meses de operação, gerou uma arrecadação 3 vezes superior ao valor mensal, evidenciando o potencial de incremento financeiro e de melhoria na qualidade de vida dos cidadãos. Tipos de jogos que a gente poderia colocar na loteria municipal. E aí vem uma questão bastante importante, tá? Mas será que as loterias municipais podem explorar todo e qualquer tipo de jogo? Eu entendo que não. Eu e uma boa parte das pessoas que trabalham com as loterias entende que, por exemplo, loteria no âmbito de cota fixa, como apresentado ali anteriormente, ou seja, fazer uma outorga para que determinada pessoa consiga apostar numa casa de apostas que vai estar restrita somente a Porto Alegre e que essa casa de apostas talvez venha a competir com uma casa de apostas no âmbito nacional, aí me parece um pouco fora de contexto. Então, eu defendo uma loteria municipal muito ligada a jogos físicos, tá? A jogos físicos. E a VLT, que também pode gerar um jogo físico, como eu vou mostrar a seguir. Então, o que seriam os jogos aí que eu defendo como mais adequados? Loteria instantânea física, esses exemplos que a gente tem aqui, né? Exemplo mais clássico, a raspadinha. Então, é uma loteria que apresenta de imediato se o apostador foi ou não contemplado com alguma premiação. Depois nós temos a chamada loteria passiva, é aquela então que eu já vou comprar um bilhete que já tem os números. Então, os números, eu não vou escolher os números, eu já tenho os números liberados, eu compro aquele bilhete, que pode ser em meio físico ou meio impresso, e aguardo o sorteio. Outro exemplo que eu tenho, a chamada loteria de prognóstico de número. É uma modalidade também lotérica em que o apostador realiza a indicação de número de um conjunto de prognósticos sobre números inteiros e eventualmente símbolos ou nome de uma entidade desportiva, contido nas cartelas impressas ou virtuais dos carnais eletrônicos. Então, aqui também eu faço uma seleção, mas nós estamos lidando de novo com prognóstico aqui. E aí, por fim, nós temos esse exemplo aqui, ó, que é a chamada loteria instantânea virtual, que pode sim trazer um elemento físico, ela pode imprimir até mesmo uma cartela, tá? Então, essa aqui, para mim, é a última modalidade que seria cabível no âmbito dos municípios. E aí eu coloquei aqui embaixo que a aposta de cota fixa online, embora considerada loteria em nossa legislação, pode ter sua operação municipal restrita à geolocalização, assim como aconteceu com o estado do Rio de Janeiro. Hoje o Rio de Janeiro tem lá as suas casas de apostas de cota fixa, mas essas casas elas estão limitadas após uma decisão do ministro Luiz Fux no início desse ano, no qual ela tem que observar a chamada geolocalização. Ou seja,
o sujeito só pode apostar estando no Rio de Janeiro. Ele não pode apostar estando em outra unidade da federação. Tá? Então, essas são algumas considerações. E eu achei ainda uma ementa, é claro que essa ementa aqui, ó, ela é de 2023, tá? Que buscava implementar uma loteria municipal no município de Canguçu. Então, esse julgamento é do nosso Tribunal de Justiça, tá? Houve uma iniciativa da Câmara de Vereadores, ou seja, foi reconhecido um vício formal, mas o mais importante é aqui, ó. Ainda que se reconheça a competência dos municípios para loterias, legitimação para tal, a iniciativa legislativa radica do Poder Executivo, exatamente por se tratar de serviço público, como estabelece os artigos tais. Então, eu quis destacar aqui para vocês, não a negativa, mas o problema que decorreu dessa implementação da loteria municipal em Canguçu não foi o fato de se criar uma loteria municipal, mas sim o fato de se criar através da Câmara de Vereadores. Então, o entendimento é de que deve partir do Executivo esta situação e fica claro aqui que se reconhece a competência dos municípios para loterias. Evidentemente que hoje essa situação ela está suspensa aí, podemos dizer, por conta do da ADI 1212, que está no STF, que eu posso dizer para vocês que vai dar muito pano para manga, mas, acima de tudo, senhores e senhoras, eu penso que atualmente nós temos diversas loterias municipais em funcionamento e nenhuma delas foi suspensa pelo STF. Então, até o presente momento, elas permanecem funcionando, gerando empregos, gerando tributos, e até esse momento, nenhuma, como eu disse a vocês, foi suspensa. Ainda que nós tenhamos aí vários fundamentos, até mesmo para defender, talvez nesse momento, uma impossibilidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque me parece bastante irracional que o STF não venha a possibilitar algum tipo de exploração para os municípios. Especialmente porque vocês que são procuradores do município, não esqueçam que a partir de 2027, vocês podem me corrigir se eu estiver errado, o município vai perder o ISS. Então ele vai ter que se reinventar em relação a outras formas de captação de recursos. E a loteria, sem dúvida nenhuma, que aparece nesse cenário. E ela, de novo, não precisa competir com a loteria municipal e também não precisa competir com a loteria estadual. Desculpa, com a federal e com a estadual. Então, só para finalizar a minha fala aqui, Simone, se tu me permites, antes da gente passar, talvez se houver alguma pergunta, não sei, ou se quiserem me fazer algum outro tipo de indagação, em que momento nós estamos? Em relação à loteria municipal, eu até tenho aqui, nós temos um parecer da Câmara, da CCJ da Câmara, que data de 2022, que era do vereador Cláudio Janta, que entendeu pela inexistência de óbito jurídico a essa criação. Nós temos a PNI lançada, mas até o presente momento nós não temos a formatação adequada para o prosseguimento dessa PNI. Em relação ao Estado, nós temos uma PNI vencida, ou seja, um grupo ganhou a possibilidade, ou melhor, o grupo ganhou um modelo, está tentando estabelecer esse modelo, obviamente que adaptado a todas as portarias que vieram no ano passado, porque essa PNI vencida, se eu não me engano, foi no ano de 2023, e por algumas informações recebidas, existe um interesse muito grande em que essa loteria estadual ainda saia neste ano de 2025. Eu confesso a vocês que eu não tenho tanta esperança, mas a informação que eu obtive nesses dois âmbitos, como está o nosso estado e como está o nosso município,
estamos, então, neste momento. Pessoal, eu agradeço aí a audiência, vejo que nós temos 74 colegas assistindo nesse momento. Para mim é muito gratificante poder falar para um público extremamente qualificado e fico à disposição aqui se eu puder auxiliar em alguma coisa. Fico à disposição de vocês aí, se quiserem me fazer alguma pergunta ou algo relacionado a essas questões das loterias, tanto estadual, municipal e até, por que não, federal, se tiverem interesse. Agradeço mais uma vez, Simone. Obrigado e fico à disposição. Bom, realmente assim foi um passeio sobre o tema, né? E a gente teve aqui duas pessoas, a Amanda Souza e o Gabriel Marquesi, que comentaram sobre o exemplo de Balneário Camboriú, né? Inclusive o Gabriel Marquesi fala da similaridade da finalidade da loteria, que é a prática, só que é subsidiar a tarifa zero no transporte público. A Amanda cita como exemplo, né, a existência da loteria municipal em Balneário Camboriú, e o Matheus Viegas tinha feito a pergunta sobre o seu posicionamento sobre a ADPF 1212. Assim, o que eu gostaria assim, de colocar da minha parte é que realmente foi um passeio sobre o tema, porque nos últimos dias apenas que eu vinha a tomar contato e olhar o processo, e acho que convido a todos que tiverem interesse nesse tema, que vão lá no STF, olhem esse processo. Ele tem movimentações recentes, assim, dia 6 de junho, ele tem uma petição nova que entrou, da Associação Nacional das Loterias Municipais e Estaduais. Então, acho que para quem tem um interesse no tema, é um convite, assim, a nossa lei municipal, que é a Lei 13.215 de 22, né? E alguns movimentos já feitos também pelos municípios, que eu tenho a impressão que tudo está meio freado por uma questão de insegurança, né? Acho que vai haver um investimento, né, na implementação dessas loterias, como seria o caso de Porto Alegre, e aguardando aí, então, acho que as que estão funcionando permanecem funcionando, como disse, né, o doutor, elas não suspenderam o funcionamento. E tantas outras nesse aguardo para iniciar o funcionamento demandam investimento que talvez, né, se espere aí o voto do ministro e seja dirimida aí a questão. Eu vou te dizer o seguinte, sobre a questão de Camboriú, tá? Eu salvo o melhor juízo, ela ainda não está em operação. Tá? E outra, Camboriú tem um forte apelo depois para a parte dos cassinos aí, que é outra lei que, segundo o senador que está na relatoria desse projeto, que é o senador Irajá, ele quer colocar em pé essa questão dos cassinos físicos até o final do ano. Também não sei se consegue. Mas aí Camboriú, Gramado, essas teriam esse apelo até mais forte em relação a essas questões da loteria física. Mas sem dúvida nenhuma, que essa loteria ela já prepara o terreno para uma possibilidade futura depois de um cassino, né? Porque, como eu disse ali, as loterias municipais, para mim, elas têm muito mais aptidão para jogos físicos, raspadinha, jogo de prognóstico já previamente estipulado, talvez até o VLT, que é aquele terminal que a pessoa joga, enfim. E obviamente que a gente tem que ter todo um cuidado em relação a vícios, ao jogo responsável, que nem cabe aqui entrar na situação. Mas com relação ao teu apontamento sobre o investimento, eu te confesso que hoje o investimento numa loteria municipal ele é extremamente baixo em relação a uma licença da União, que custa 30 milhões. Tem loterias municipais hoje que cobram outorga de 10 mil, 15 mil reais, só para tu ter uma ideia, em detrimento de 30 milhões, ou seja, tem espaço, digamos, para todo mundo e todos os apetites e todos os bolsos. Agora, sem dúvida nenhuma que o fator risco pode, talvez, estar, como tu bem disse, segurando ou freando o investimento que é feito. Agora, pensa comigo, se tu tem um investimento teoricamente curto e tu sabe que tu vai ter um retorno no curto prazo já interessante, e eu vou te dar capitais, as capitais
fatalmente teriam aqui, se a gente tivesse uma raspadinha Inter e Grêmio, raspadinha da Enchente, enfim, jogos voltados especificamente a coisas nossas aqui, Semana Farroupilha, enfim, a gente tem uma enormidade de... Saúde. Lembra do bônus da saúde? Bônus da saúde, exatamente, como havia, exato. Então, mesmo que a pessoa que faça o seu business plan lá para calcular quanto vai fazer de investimento e quanto vai ter de retorno, eu tenho certeza que, mesmo que ela dure 3 anos, e eu sou uma daquelas pessoas que acredita fortemente que nós teremos que ter as loterias municipais, não vai haver espaço para retirada delas, para exclusão delas, ainda que elas funcionem por um certo prazo de tempo, eu não tenho a menor dúvida que elas vão trazer muito mais benefício e lucro para quem investir nessa modalidade do que prejuízo. Porque elas vão explorar esse mercado durante 2, 3, 4, 5 anos. Hoje a gente não tem uma previsão mínima dentro da ADI, da DPF dessa 1212. Não existe nenhuma previsão para que ela seja julgada. E nós vamos ter uma quantidade tão grande de amicus curiae, de vários setores da sociedade que vão ter que participar, que esse processo fatalmente vai levar ainda algum tempo. Então, se porventura, daqui a pouco, alguns municípios esperarem demais, é possível que os estados acabem passando na frente, como aconteceu com o Rio de Janeiro, e nesse cenário acabem restringindo o mercado de algumas loterias municipais, as mais atraentes. Porque é evidente que a gente aqui no município, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos mais de quase 500 municípios. É óbvio que nós não vamos ter a possibilidade de ter uma loteria em cada município. Até economicamente isso provavelmente não é viável. Agora, em Porto Alegre é evidente que tem apelo econômico para isso. Existe interesse. Gramado, idem, Caxias do Sul, igualmente, Novo Hamburgo, enfim, várias cidades que a gente tem, Passo Fundo, Erechim, várias cidades aí que teriam a possibilidade de apresentar um projeto, tá? E sobre essa questão também de estabelecer um business plan, ou seja, um planejamento empresarial, infelizmente, eu que estou lidando com as empresas que estão vindo de fora para o Brasil, pergunto para vocês como é que eu explico que a Secretaria de Prêmios e Apostas estabeleceu que nós temos que pagar uma outorga de 30 milhões para explorar as apostas online durante 5 anos, mais 5 milhões de um depósito calção, uma garantia. Então, aí nós já estamos partindo de 35 milhões. E a pessoa que estabeleceu o seu plano de negócios o fez com base numa alíquota de imposto de 12%. E na semana passada, ou há 2 semanas atrás, mudaram para 18%. Então, qual é a segurança jurídica, infelizmente, que eu posso passar para algum investidor estrangeiro? Então, quer dizer, é óbvio que a questão das alíquotas, elas divergem do fato de tu poder explorar e daqui a pouco tu não poder mais explorar, de ser muito precária essa autorização ou essa licença. Mas, infelizmente, o mercado brasileiro, ele é permeado por insegurança. Lamentavelmente. E isso a gente está falando no âmbito municipal, no âmbito estadual e na União também. Porque eu volto a te dizer, como é que eu estou dando explicação agora para as pessoas que traçaram um plano de 20 anos para explorar o Brasil, ou de 5 anos para explorar o Brasil, e nos primeiros 6 meses de mercado regulado, eles têm um incremento de 6% de imposto. De 12 salta para 18. Quer dizer, é muito complicado eu explicar isso para o meu cliente que veio de fora e que estabeleceu um planejamento de investimento no Brasil. Então, essa questão, infelizmente, da segurança ainda nos deixa numa questão sempre em apuros.
Mas, de novo, é um mercado extremamente pujante. Eu tive fazendo uma palestra agora no mês de maio em Fort Lauderdale, só para americanos e aquela parte da América do Norte. Então, muita gente interessada em vir para o mercado brasileiro, mas com uma cautela. Então, procurando um advogado, procurando para ver qual é a melhor possibilidade de investimento, e aí no radar deles, evidentemente, que estão as loterias municipais também, porque nos Estados Unidos, lá eles exploram as loterias no âmbito estadual, e aí lá eles têm os condados, né? Mas eles já exploram as loterias no âmbito estadual, então eles têm uma expertise em relação a isso. Então, assim, o que eu posso dizer nesse momento, e é o que eu estou vendo do mercado hoje, no dia 3 de julho de 2025, é quem, e aí eu estou falando especificamente dos municípios, aqueles que talvez colocarem as suas loterias em pé da maneira mais rápida possível, talvez serão os que terão os melhores resultados no curto prazo. Passado, ou se a gente for aguardar a decisão da 1212, eu já confesso para vocês que muita coisa, evidentemente, pode mudar. E, de novo, não vejo nenhuma forma do município ser responsabilizado, né? Até a gente tem lá o fato do príncipe, por exemplo, e há um tempo atrás se falou da possibilidade de se restringir novamente ou se proibirem novamente os jogos. E eu me lembro que esse tema entrou em pauta, junto com a União, da possibilidade deles terem que devolver essa quantidade de outorga, e são mais de 2 bilhões em outorga. E aí, eles não têm a menor dúvida de que não haverá necessidade de devolução. Então, eu só transfiro essas ideias que vêm da União também para os municípios, tá? Nós temos mais um comentário da Rosilene que diz: tema muito interessante. Então, a loteria municipal, o objetivo seria para levantar receita para os municípios? Sem dúvida, ela pode auxiliar tanto na área do esporte quanto na área da saúde. No nosso caso aqui, a nossa loteria municipal já tem uma vinculação para o transporte público coletivo. Então, é uma fonte de renda extremamente indispensável hoje para os municípios. Os municípios que, coitados, os prefeitos vão lá com o pires na mão pedir uma ajuda da União ou do Estado, sempre estão atrás de dinheiro. E no final do dia, como dizem alguns prefeitos que eu conheço, as pessoas moram no município, não moram no Estado ou na União. Então, nada mais justo do que os municípios também obter uma fatia desse mercado. Eu acho que fica a dica aí, né, que o poder público é o que tem a melhor condição de fiscalizar ou de, enfim, de atuar nas questões também da saúde mental das pessoas aí em relação aos jogos, né? Acho que esse é um foco também a ser abordado aí, quem sabe sensibiliza para além das questões técnicas, né, de competência de legislar ou competência de atuar administrativamente, enfim, o caminho que vai tomar aí o ministro relator, né, o ministro Nunes Marques, mas de qualquer forma que entenda que o poder público eu acho que é o que tem a melhor condição, né, de implementar as políticas de saúde que possam ser necessárias, né, pela proliferação de jogos no Brasil. Mas, enfim, eu acho que Exatamente, como tu disse, existe uma proliferação. Proibir, talvez, acredito que não seja a solução. Então a gente tem que tentar regulamentar e criar travas para evitar, por exemplo, que as crianças tenham acesso aos jogos, que os adictos tenham acesso aos jogos, e também as pessoas que porventura tiverem problema, tratá-las, né? Então, hoje, talvez com o se próprio por fundo arrecadado dos jogos, né, enfim, se claro, destinados à hoje, saúde. se tu for ver, sequer existe por exemplo, hoje a pessoa tem que ir para o CAPS. Não existe no SUS uma
parte específica para tratar esse tipo de a ludopatia, por exemplo. Então, até por esse enfoque, se mostra necessário essa regulamentação adequada, obviamente que prevendo essas travas e trazendo soluções para os potenciais efeitos negativos que isso possa trazer. Eu acho que a gente aqui no CEDIM, a PGM, só tem a agradecer a brilhante fala aí do Dr. Leandro Pamplona e sempre convidado a retornar, a falar num futuro momento, quem sabe, após a decisão, que eu aposto que não demora muito, mas também sou muito inexperiente nesse acompanhamento aí das ações aí por temas, né? Mas, enfim, eu acho que, acho que vai haver uma pressão para que isso seja julgado em algum espaço de tempo, talvez aí dentro do ano, ou próximo ano, enfim. Mas a gente agradece muito, acho que uma boa tarde a todos, um bom final da semana, como eu digo, que não é um final de semana. E agradecemos, estamos sempre à disposição. Os certificados serão enviados em 7 dias úteis, mais ou menos é o nosso prazo, costumamos cumprir antes, mas de qualquer maneira é o prazo que a gente estabelece. Tá? Então, um abraço a todos e muitíssimo obrigado mesmo pela brilhante fala, doutor Leandro. Eu que agradeço aí mais uma vez o convite feito e tomara que o município de Porto Alegre tente colocar em breve a sua loteria a funcionar. Tenho tentado auxiliar ali o pessoal, isso está na pasta da parceria público-privada, então vamos ver se a gente consegue fazer avançar isso o quanto antes possível. Temos a lei, temos a Isso, regulamentação, exato. temos encaminhado já acho que já saiu publicado até o extrato, né, mas se não me engano já também expirou o prazo. Mas tem maneira de fazer ficar em pé em breve. Então tá, que assim se realize. Então tá, um abraço a todos, excelente palestra.